pessoas, bem-vindos, bem-vindas ao segundo vídeo dessa sexta aula, Tectônica, Magmatismo e Sedimentação, Imagens de Placas Construtivas. Nesse vídeo a gente vai ver as associações petrotectônicas saindo de um escudo ou plataforma, passando por um estágio inicial de rift continental. Logicamente temos que lembrar se ele é ativo ou passivo, estreito ou amplo, simétrico ou assimétrico. Indo já depois do rift continental, passando por um rift oceânico inicial, até a gente chegar num sistema oceânico maduro. Vamos dar uma noção geral de qual que é o magmatismo e a sedimentação associada. Começando logo de cara com as associações petrotectônicas de um rift continental. No geral, o que a gente tem são sedimentos clásticos imaturos, com um magmatismo bimodal associado. Os sedimentos clássicos imaturos vão ser arcósios, arenitos, feldspáticos, conglomerados. Esse magmatismo bimodal ele vai ser tanto de basaltos derivados de plumas mantélicas, ou seja, do manto litosférico subcontinental ou até mesmo da astenosfera, vão ser graus variados de contaminação pela crosta, e a parte félsica seriam riolitos, que é a cristalização fracionada dos membros máficos, mas também pode ter uma origem crustal. Pode ser gerado pela fusão parcial da crosta inferior. Essa terminologia que está lá em cima, esse bivac, é que em alguns livros didáticos colocam a associação petrotectônica de um rift continental como sendo Bimodal Volcanic Arkose Conglomerate. Então, BIVAC, Bimodal Volcanic Arkose Conglomerate. Então vamos começar a olhar cada rocha no seu devido lugar. Antes, é interessante citar aqui, logicamente, que num rift assimétrico, a tendência do vulcanismo é se concentrar na placa oposta a onde foi nucleada a falha lístrica, ou seja, ela vai se concentrar, o vulcanismo vai se concentrar ao fim da falha lístrica, onde tem a cabeça da pluma da astenosfera. E é sempre interessante já citar aqui que inicialmente nós vamos sair de uma placa única. A partir do momento que a astenosfera começou a aflorar, a gente já vai ter uma divisão entre futura placa 1 e futura placa B. A astenosfera aflorou, a gente vai ter placa A e placa B, uma de cada lado. Vamos colocar então cada rocha em seu lugar. Próximo às ombreiras, a gente vai ter a deposição de ruditos e arenitos, que podem ser fluviais ou litorâneos. Vou detalhar daqui a pouquinho a parte rios, lagos, depois lagos, mar. Ainda, bem proximal mesmo à ombreira, a gente vai ter a parte de conglomerados e turbiditos. Todo esse pontilhado aqui seriam esses sedimentos, que dependendo da energia vão ser conglomerados turbiditos, dependendo podem ser ruditos e arenitos fluviais a litorâneos. Em termos do magmatismo, a gente vai ter o vulcanismo bimodal, máfico-félsico, que podem ser basaltos amorfadados, desde que você tenha uma resistência, desde que você possibilite essa textura como exposição subaquática, intrusões máficas de doleritos e gabros, os granitos do tipo A, ou seja, as rochas que vão ser associadas tanto à diferenciação fracionada do magmatismo máfico, mas também à fusão parcial dessa crosta que de uma vez começou uma astenosfera a subir, esquentá-la demais e ela começa a ter fusão parcial. Isso vai se refletir em granitos e rochas félsicas, que começa a fundir uma crosta que já é silicatada, que já é aluminosa. Além disso, logicamente, nós vamos ter riolitos, que são a porção vulcânica desse magmatismo félsico, e lá embaixo tem uma chance enorme da gente ter intrusões máfico-ultramáficas acamadadas, porque a gente está com a pluma da astenosfera subindo. E temos ainda o manto litosférico ali fazendo toda essa reação. Então o magmatismo vai ser bimodal, ele vai ser máfico-félsico do tipo A, que está sendo aqui representado como anorogênico. Essas porçõezinhas aqui, na legenda aqui do lado. E a gente ainda tem o vulcanismo clássico bimodal, que não precisa ser necessariamente de uma fusão de crosta,
mas que é da ascensão da astenosfera. Começa inicialmente só as injeções de vulcanismo máfico, conforme ele vai se diferenciando, conforme vai ocorrendo a cristalização fracionada, a gente vai ter não só termos basálticos, mas também termos riolíticos. Partindo então para a ideia de uma margem construtiva, nós vamos ter a fase inicialmente rios e lagos, depois passando para lagos e mar, indo para um rift oceânico inicial até chegar num oceano maduro. Vamos ir etapa a etapa vendo as rochas que tem em cada um. Qual que é a associação sedimentar, qual que é a associação petrotectônica de cada um, partindo do escudo plataforma até chegar no oceano maduro. Então vamos para as associações sedimentares nas fases evolutivas. Na fases rio e lago, o que a gente tem é um rudito, arenito e pelito, basicamente em termos de sedimentação para o rio, o rudito, arenito e o pelito, podendo ter um conglomeradozinho. A fase lago é arenito e pelito. E em termos do vulcanismo, a gente vai ter tanto um vulcanismo máfico quanto o félsico, é o vulcanismo clássico bimodal. A tendência é ele ser muito enriquecido em elementos incompatíveis, porque acaba que além das injeções máficas, você começa a ter uma fusão de crosta e nesse primeiro líquido fundido, os elementos incompatíveis como o potássio, rubídio, bário, nióbio, tântalo, urânio, tório, zircônio, titânio, os terras raras mais leves, tendem a ir tudo junto para esse fluido inicial. Então, nessa parte, nessa fase evolutiva lagos e mar, a gente já vai ter esse tipo de vulcanismo félsico muito enriquecido em elementos incompatíveis. Continuando na fase lagos e mar, a gente tem que agora pensar em termos sedimentares o quanto que o clima vai influenciar. Porque, lógico que o clima sempre influencia na deposição, mas aqui vai ficar escancarado, porque se a gente tiver numa região um pouco mais tropical ou temperada, nós vamos ter a associação de quartzitos, pelitos e carbonatos ou evaporitos, porque eu já tive uma incursão marinha. Por outro lado, se eu tiver em regiões glaciais, a tendência é eu desenvolver diamictito, arenito grauvaquiano, isso entraria no lugar do quartzito, tanto o diamictito quanto o arenito grauvaquiano, o arenito sujo, digamos assim, com fragmentos líticos. E o pelito continuaria tendo, seria a deposição de baixa energia, mas nós não vamos ter nem carbonato nem evaporito em regiões glaciais. Se a gente tiver próximo à pluma, tem que pensar no metamorfismo que ela vai gerar. Então, nos rifts ativos, a gente pode chegar a desenvolver um metamorfismo de alto grau, porque quando pensa-se em metamorfismo associado à separação de placas, a tafrogênese, de cara o estalo que se dá é, eu vou ter um metamorfismo boreal, vai ser no máximo uma fase zeólita, vai ser baixa pressão, baixa temperatura, eu só estou separando. Porém, a gente tem que pensar que tem uma pluma astenosférica subindo aqui, que pode gerar um metamorfismo que, apesar de ser de baixa pressão, pode ser de altíssima temperatura. Deixando sempre claro que o clássico dos clássicos num ambiente do tipo rift é a gente encontrar só um metamorfismo boreal, geralmente não passa nem da face zeólita mesmo. Então, continuando nas associações petrotectônicas, um parênteses, eu estou falando isso porque imaginem o seguinte: todas essas rochas, o quartzito, o arenito, ele pode virar um quartzito. O diamictito vai virar um metadiamictito, um metaconglomerado todo estirado. O carbonato vai virar um mármore, sempre pensando o que esse metamorfismo pode fazer com as rochas quando for analisar a sua associação petrotectônica. Então, continuando, a gente separou as placas agora, já gerou um rift oceânico, os continentes foram completamente separados, a gente já tem uma placa A e uma placa B claramente distintas, um rift oceânico se desenvolveu e nós temos essas duas placas. Agora o próximo passo vai ser ir para um rift, para um sistema oceânico maduro. A gente está claramente agora numa margem construtiva. Vamos ver quais rochas que a gente vai ter então. Lembrando sempre dois fatores. Um é a importância do clima, para ver se a gente vai desenvolver carbonato ou não, se a gente vai ter
um arenito ou vai ter algo grauvaquiano associado a diamictito. E a segunda parte que a gente tem que lembrar é que a gente está numa crosta transicional. Ou seja, eu vou ter tanto um embasamento granítico com os diques máficos dessa parte de crosta litosfera continental, e também vou ter a parte dos basaltos e gabros da litosfera oceânica. Isso daí, se for ver a velocidade de onda sísmica nessa região, ela é difusa, ela fica entre o granito e o basalto. Então, vamos pensar agora que nós estamos exatamente na região de uma crosta transicional. Então, as rochas, vamos ver as associações petrotectônicas. As rochas da fase rios e lagos ainda estão aqui. O rift inicial ainda está todo bem preservado aqui nesse finalzinho. Os evaporitos e sedimentos finos da fase mar já vão estar depositados aqui, ou seja, quando eu comecei entre a fase lagos e mar, eu já tenho uma deposição desses evaporitos. Isso eu não estou pensando em ambiente glacial, estou pensando num tropical atemperado, por isso eu consegui gerar esses evaporitos e os sedimentos finos de uma fase de rift continental, dessa fase lago-mar. Depois a gente tem uma clássica sequência de quartzito, pelito, carbonato, que seria essa região aqui, que é a plataforma do continente, que finalmente ela vai desembocar nessa parte aqui, nesse slope, que é o leque submarino, que são os turbiditos e os pelitos pelágicos. Então, passando de novo, a gente tem a fases rios e lagos disposta aqui nesse pedacinho. Depois a gente entra nos evaporitos, nos sedimentos finos da fase lagos e mar, dessa transição, o rift continental aqui. E depois aqui para cima a gente tem essa seção de quartzito, pelito, carbonato, que é a clássica de uma margem continental passiva, seguindo o slope da plataforma aqui, que são os turbiditos e os pelitos pelágicos. Agora vamos pensar se a gente tiver um clima glacial a periglacial. No lugar do quartzito, pelito, carbonato, que estaria nessa região aqui, o que a gente teria é um diamictito, arenito de plataforma continental. Nós não vamos ter o carbonato, ele precisa de um ambiente mais quente para se formar. E no slope a gente vai ter realmente o fluxo de detritos e turbiditos do leque submarino e vai continuar tendo os pelitos pelágicos. Perdão. A principal diferença é que quando a gente entra numa parte glacial, o quartzito, pelito, carbonato vai mudar para ir para um diamictito e um arenito grauvaquiano. Continuando, na margem continental passiva, aqui a gente tem uma imagem do globo onde nós temos margem continental passiva em volta da África inteira, na região da Antártida, em volta da Austrália, subindo a América do Sul, indo para a América do Norte, tirando essa parte aqui caribenha, todo o entorno da Groenlândia e grande parte também da região europeia aqui em cima. Essa é a parte estirada da crosta continental, ela se situa bem nessa região transicional, entre crosta continental e crosta oceânica. A gente pode dividir ela a partir da costa em plataforma continental, no talude continental e na rampa continental também. Contém a parte rift, que vai estar encoberta pela seção de margem passiva que a gente acabou de ver, e vai ser dominada por uma tectônica extensional ou transtensional, ou seja, podem ter diversas falhas transpressionais, transtensionais associadas. No fim dessa aula aqui, no último vídeo, a gente vai detalhar um pouco mais essas falhas. A sedimentação predominante nessa região vai ser ou o quartzito, pelito, carbonato, ou o diamictito com arenito grauvaquiano e os pelitos. O magmatismo nessa parte de margem continental passiva vai ser muito raro, porque agora o magmatismo vai estar indo se concentrar lá na dorsal mesoceânica. Quando a gente entra numa margem passiva madura, a gente consegue identificar ainda todas as sequências anteriores, desde as fases rios e lagos, passando para lagos e mar, até chegar numa margem passiva inicial. A gente consegue enxergar absolutamente tudo isso, só que a gente vai ter um espessamento do quartzito, pelito, carbonato e também da região
do slope. A parte da litosfera oceânica propriamente dita, a gente já vai detalhar, isso daí já entra no próximo vídeo. As partes, as rochas, rios e lagos, os evaporitos, sedimentos finos, tá tudo preservadinho aqui embaixo. Agora vamos entender o que a gente vê aqui para frente. A estratigrafia vai dizer muito nessa parte agora. É importante destacar que o tipo de ambiente tende a ter sedimentos mais puros mineralogicamente. Nessa região a gente já começa a ter um retrabalhamento muito maior, tende a ter uma maturidade maior, os arenitos mais puros, com muitas variações, lógico, lembrando que a gente vai ter rios com tratos de alta e baixa energia, vai variar entre entrelaçado, meandrante, a plataforma pode ter ramoqui, mais fluxo de ondas, que pode incluir lentes carbonáticas, tudo isso vai ter uma grande variabilidade, mas a gente passa a ter algo um pouquinho mais estável em termos deposicionais. Logicamente que toda essa parte de estratigrafia vocês já viram, tanto em sedimentologia quanto na estratigrafia. Aqui é interessante só citar onde isso se encaixa. Toda a parte, tanto dos ramoquis quanto sequências de turbiditos, a clássica sequência de Bowman, que dificilmente vai achar ela inteira, mas é bom vocês terem na cabeça a variabilidade de ambientes que nós temos numa região de plataforma, desde os seus rios que podem ser meandrantes a entrelaçados, os tratos de energia podem ser altos ou baixos, até chegar na região da plataforma com os leques submarinos, taludes e bacias associadas. Então, a partir da próxima aula, aqui é só para ter um remember que vocês, a utilidade da estratigrafia nessa parte de reconhecimento de ambientes. Termino com essa imagem de uma incisão num cânion submarino, deixando sempre clara a importância da estratigrafia para um entendimento pleno desses tipos de ambiente. Valeu! Na próxima agora a gente vai entrar sobre realmente a parte da litosfera oceânica propriamente dita.